Você pode dizer: Deus está comigo. Diga: Ele prometeu que jamais me deixará. Diga: Deus está conosco. Diga: Deus está aqui. Diga: Deus está na palavra. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Podem sentar. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus. Quem pode dizer comigo: Deus é bom? Amém. Você tem um coração grato? Você é agradecido a Deus? É? Então, mas por que você é agradecido a Deus? Tem que ter os motivos, né? Não é assim uma coisa óbvia dizer: não, tudo bem, Deus existe, eu sou agradecido a Ele. Afinal de contas, quem seríamos nós se não fosse Deus? Mas você tem que lembrar exatamente do que é, porque é o motivo que você deve ser agradecido a Deus. Você deve ser agradecido a Deus antes de tudo por causa de Jesus. Amém? Você deve ser agradecido a Deus antes de tudo porque através de Jesus você tem acesso a Deus. Amém? Você deve ser agradecido antes de tudo porque através de Jesus seus pecados são perdoados, justificados. Amém? Você deve ser agradecido a Deus porque Ele já te deu todas as coisas. Depois a gente vai tratar sobre isso. Amém? Mas não é exatamente isso que eu queria tratar, embora eu toquei nesse ponto, porque me veio uma nota de agradecimento. Eu gostaria que a gente tivesse sempre um coração agradecido. Eu vou cuidar sempre do meu coração quanto a isso, mas se você tiver o seu coração ligado a ser um coração agradecido, você não vai ter dificuldade em adorar a Deus. Amém? Porque muitas vezes a gente só consegue adorar se tiver um coração agradecido a Deus. Se a gente achar que Deus deve muita coisa a gente tem uma vida muito triste, e Deus devia ter mudado e não mudou, e nós somos azarados, dificilmente a gente vai conseguir adorar a Deus. Amém? Nosso foco não tem que estar nisso. Nosso foco tem que estar no Senhor. Amém, queridos? E fica focado aqui com a palavra. Amém? Então, sempre, desde que houve a virada do ano, que Deus tem tocado muito no meu coração sobre a palavra de graça. E Deus falou no meu coração que esse ano seria o ano da graça superabundante. E ultimamente eu tenho sempre falado que tudo que nós temos em Deus é por causa da graça dele. Você concorda comigo? Por exemplo, a salvação. A salvação é um dom da graça de Deus. Amém? A fé é um dom da graça de Deus. Amém? Cura vem por causa da graça de Deus. O batismo no Espírito Santo vem por causa da graça de Deus. A palavra de Deus vem por causa da graça de Deus. A unção do Espírito Santo vem por causa da graça de Deus. Então, tudo o que você for falar sobre benefícios da nova aliança está relacionado à graça de Deus. Eu até falei no último culto que pregamos sobre a palavra, a gente exaltou a palavra porque colocamos a palavra de Deus como uma expressão da graça de Deus. E tudo tem coisas que somente pela palavra, como foi dito aqui, né? Mas existem muitas coisas, e até falei nesse culto, quem estava aqui talvez se lembre, que qualquer dia desse eu ia trazer uma mochila cheia de bugiganga dentro. Lembra quando eu falei isso? Então, por cada uma delas assim, dentro desses compartimentos, tudo que está ali, uma caixinha chamada fé, uma caixinha chamada salvação, uma caixinha chamada palavra de Deus, uma caixinha chamada unção, uma caixinha, tudo isso. Agora, a mochila, o nome da mochila é graça. Tá? Para você entender, dentro da mochila está tudo isso. Inclusive a fé. E é isso que nós vamos tratar hoje, sobre fé. Amém? A fé é um dom da graça de Deus. Amém? É muito fácil de entender isso. Por exemplo, quando você estava no mundo e não tinha aceitado Jesus, a salvação já tinha sido enviada ao mundo. Jesus já tinha sido enviado. A graça de Deus já estava disponível, mas você não sabia. E você não confessou os seus pecados, não se converteu. Então, teve um momento que a fé foi depositada no seu coração. E aí você, por meio da fé, recebeu a Jesus. Então, a fé foi enviada a você, mas antes que houvesse a fé na tua vida, já havia uma graça sobre você. Então, a graça veio antes de tudo, porque a graça é o próprio Deus, é o próprio amor de Deus em operação. Diga: a graça é o amor de Deus em operação.
Então, quando nós falamos sobre fé, fé para ser salvo, fé para ser curado, fé, todo tipo de operação da fé, em que nós aprendemos, e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre fé no Rema, amém? Então, tudo que a gente fala sobre fé, ela tem como base a graça. Tanto é verdade que em Gálatas capítulo 5, Paulo diz para os Gálatas, olha, o que importa não é ser circuncidado, o que importa é a fé que opera o ser nova criatura, e a fé que opera pelo amor. Por que a fé opera pelo amor? Porque o amor é a graça de Deus. Só existiu fé por causa da graça de Deus, e foi pela graça de Deus que Deus derramou uma medida de fé no seu coração. Diga, eu tenho fé. Amém. Então, é muito importante a gente aprender sobre isso, porque Deus repartiu a cada um uma medida de fé. E eu te digo, essa medida de fé foi igual para todo mundo. Amém? Foi suficiente para você nascer de novo. Foi uma fé suficiente para você reconhecer que estava errado e estava errada e precisava de Jesus. Então, essa fé é uma medida de fé que foi dada a todas as pessoas. Mas, pastor, por que existem pessoas que são cheias de fé? Aí nós vamos falar sobre o outro motivo, o que é que acontece. Mais fé pode vir até você, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por exemplo, você hoje está aqui sentado e ouvindo sobre fé. E quanto mais você ouve sobre fé, mais fé vem no seu coração, porque você vai ver que a fé não é algo do pastor Sérgio, da Igreja Verbo da Vida, é algo que vem de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus gera fé no seu coração. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar, e ela cresce quando você pratica. Quando você pratica a palavra e pratica a fé, ela cresce. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Isso é muito óbvio e é claro, mas a gente precisa aprofundar em alguns pontos também, para você entender por que às vezes algumas pessoas não crescem em fé, por que algumas pessoas ficam estagnadas, e por que algumas coisas não acontecem com algumas pessoas. A gente não está aqui para dar resposta para tudo, porque a Bíblia diz que a coisa que foi revelada pertence aos homens, mas os mistérios ocultos só a Deus. Então tem coisas que só pertencem a Deus, mas o que foi revelado está revelado na sua palavra, e a gente pela palavra pode aprender alguma coisa. Você está comigo aqui? Amém? Agora eu quero falar uma coisa para você. Quando a gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios 12, versículo 9 a 11, a gente vê que existe uma outra coisa chamada fé, que é o dom da fé. Pessoas confundem, e algumas pessoas dizem assim, a fé não é para todos. Não. A fé é para todos. Mas não tem um versículo que fala que a fé não é de todos? Ali o contexto está falando de quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem a fé de Deus. Amém? Ou a fé do tipo de Deus. Mas existe uma outra coisa que as pessoas confundem como fé, que é o dom da fé especial, que se encontra aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 ao 11. Que diz assim, Paulo está dizendo os dons que a graça de Deus distribui a todos, né? A outro o mesmo Espírito é dado a fé, e a outro do mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele aqui não está falando sobre a medida da fé que você recebeu, que eu recebi, e quem não nasceu de novo, se nascer de novo hoje, vai receber. Amém? Não está falando isso, ele está falando aqui do dom da fé especial, que é um dom em que opera milagres, é um dom em que opera uma mudança no curso natural das coisas através de uma fé sobrenatural. Por exemplo, eu sei que operou em mim o dom da fé especial quando o diabo tentou me matar, eu já contei essa história, e eu engoli um caco de vidro desse tamanho, né? E era para morrer mesmo. Mas como é que eu sei que operou o dom da fé especial? Porque na hora que eu declarei, me veio uma fé tão forte, mas tão forte, uma convicção tão extrema, que algo aconteceu até dentro de mim, do meu temperamento, por exemplo, você tem ideia.
Porque normalmente eu sou muito meticuloso, se eu sentir uma coisa, tem que ir no médico, tem que fazer aquela coisa. E naquela época eu ainda tinha alguns problemas psicológicos, eu era meio hipocondríaco, Fabiana sabe. E eu sabia que diante de uma situação daquela em que eu tinha certeza que tinha engolido o vidro, eu não ia dormir, para começar que eu não ia dormir normalmente. Mas me veio um bálsamo, uma unção tão forte naquele momento que eu declarei a palavra de Deus, que eu deitei no sono e dormi. Já estava tudo resolvido. Então isso aí é o dom da fé especial, amém, queridos? Que algumas pessoas têm, e como sempre, os dons do Espírito é visando um fim proveitoso. Diga, um fim proveitoso, amém? Deus dá para fim proveitoso. Tem algumas pessoas que operam milagres. Deus dá esse dom para abençoar a vida dos outros, amém? E não é assim quando a gente quer. Esse é que é o problema. Algumas pessoas, quando aprendem sobre fé, aí pensam, pastor, então o dom da fé é na hora que eu quiser declarar a palavra e gritar. Não acontece assim. Todas as pessoas que receberam o dom da fé especial, é uma vez ou outra que opera isso, dependendo da situação. No meu caso, era vida e morte. Eu ia morrer. No meu caso. Eu não sei em que outras situações pode o dom da fé se levantar. Mas eu já, por exemplo, tive vontade, presta atenção, o que eu vou dizer, de decretar um juízo para uma pessoa, e eu tenho absoluta certeza que através do dom da fé eu ia declarar e aquela pessoa ia morrer. Aí o que foi que aconteceu? Deus me interrompeu na hora, quando eu levantei no meu coração, Deus disse, abra a palavra. E eu estava nesse escritório, nesse lugar, e eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, que o mesmo lugar que eu botei o olho estava escrito, tu não derramarás sangue neste lugar. E eu parei, porque eu sabia que se eu falasse, algo ia acontecer, porque essa era a segunda vez que o dom da fé ia operar e algo ia acontecer. Precisei ser repreendido por Deus, porque Deus tinha me derramado um dom que eu deveria usá-lo só em situações especiais, em que ele guiasse. Preste atenção nisso. Guiar é a chave de entender tudo sobre fé. Tá? Presta atenção nisso. Como ali tinha sido uma vontade espontânea de uma revolta e de um zelo meu, porque alguém estava perturbando o ambiente da igreja, se eu abrisse a boca, algo ia acontecer. Por isso que eu tenho muito cuidado hoje, muita misericórdia com pessoas que cometem muitos erros, sabe? Porque eu sei que se eu abrir a boca, tanta coisa boa como coisa ruim, então eu prefiro ter cuidado com isso. Então, olha só, esse é o dom da fé especial. Não tem nada a ver com a fé, a medida de fé que Deus, pela sua graça, também pela sua graça, Ele derramou na vida de cada um, amém? E Jesus disse que se você tiver a fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, e o monte vai se transportar. E aquela medida de fé que ele está falando ali, é a medida de fé que todos nós recebemos. Diga, eu tenho fé para transportar montes. Mas por que algumas vezes essa fé não opera? Eu falei aqui, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas ela permanece pelo meditar na palavra. Então, se você não medita na palavra, a sua fé fica sem impacto. Muitas vezes você está dependendo de uma fé só para escapar da vida, dos problemas. Mas Deus não quer que você tenha uma fé só de misericórdia, que é só para escapar. Deus quer que você tenha uma fé operante. Amém? Mas para você ter uma fé operante, você tem que meditar na palavra. Todos os dias. Se você não medita todos os dias, você já está sendo negligente. Porque Jesus fala que sou pelo menos 1 hora na presença em oração. E é só a oração, ainda falta palavra. Olha só, e a gente falou aqui que a fé vem de Deus. A fé não vem de você. O problema da gente é que a gente pensa que a fé vem da gente. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que, e dá a entender que você deve crer com o coração e falar com a boca, aí a gente pensa que porque eu estou falando, a fé vai operar porque ela está dentro de mim. Mas você tem que lembrar que a fé, antes de estar dentro de você, ela foi dada por Deus, ela veio de Deus. Amém?
cuidado com isso, que um detalhe como esse pode fazer a pessoa pular da intrepidez para a arrogância. Existe uma linha muito tênue entre intrepidez e arrogância, e entre humildade e coitadismo. Você pode também ser uma pessoa, confundir humildade com, ai, coitadinho de mim, que não faço nada, está entendendo? Que não serve nada para mim. Isso não é humildade, isso é coitadismo. Então, a gente tem que estar de tal forma cheio do Espírito da Palavra, que nos levantemos com intrepidez, mas não com orgulho, mas com a intrepidez do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz aqui, olha só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso essa palavra ignomínia significa vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, quem é o autor e consumador da nossa fé? Diga, Jesus. Quem é o autor da fé? De onde veio a fé? Quem dá a fé? Através da palavra, mas ele é a palavra. Então a fé não é de você. O fato de você ativar a fé não quer dizer que a fé é sua. Que você criou aquela fé, ou que é o teu temperamento, porque esse é um problema muito sério entre os cristãos. Nós confundimos os nossos temperamentos com alguma coisa que venha do Espírito. O Espírito de Deus pode usar o seu temperamento, mas isso não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa é muito assim, dinâmica, espontânea, e o Espírito de Deus pode usar essa pessoa para a glória de Deus, mas às vezes as pessoas confundem isso como sendo o que é Deus. Deus opera assim, se você não for assim, você não é de Deus. Nunca vi algo tão errado e tão destruidor de vidas. Não é assim. Deus opera com o teu temperamento. Se você é bem calado, Deus vai usar você nessa situação também. Pode ser que Deus esteja te chamando como intercessor. Tem pessoas que foram chamadas para serem intercessores e não para estar pregando a palavra. Então, existem essas coisas, essas variáveis, e não tem nada a ver com pouca fé ou muita fé. E a fé não veio de você, a fé veio de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas pastor, de onde vem essa história que Deus repartiu uma medida de fé para todo mundo? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou o pastor dessa igreja, e como pastor dessa igreja eu tenho a obrigação de apacentar, concorda comigo? E o que é apacentar? Não é só cuidar. Cuidar é orar, dar uma boa palavra para a pessoa, ajudar, mas apacentar também é botar comida para as ovelhas. O que nós estamos fazendo aqui é abrir um coxo aqui para a gente comer. Vamos derramar um monte de comida de ovelha aqui e vamos comer, amém? Você só não, eu também. Então, por conta disso, é por isso que lá em Coríntios fala que Deus levantou apóstolos, evangelistas, e no final diz pastores mestres. Porque é função do pastor ensinar também. E como nós não temos ainda o rema, mas teremos o ano que vem, amém, em nome de Jesus, é nossa obrigação ensinar sobre esse assunto, para que fique claro e não reste dúvidas, amém? Então, aqui está dizendo que pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ué, que estranho, não é? É estranho isso, né? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que ele está dizendo? Literalmente ele está dizendo, não invente de ser aquilo que você não é. Mas é perigoso, porque se a gente não lê todo o versículo, a gente pensa que, eu pensava que Deus tinha um chamado, mas agora será que eu tenho esse chamado? Cuidado, não pensa assim. Quando ele está falando além do que convém, ele está falando além daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus vai fazer você caminhar conforme a revelação do seu coração. Por exemplo, se Deus está te inquietando para evangelizar uma pessoa assim, assado, ou um grupo de pessoas, é Deus que colocou isso. E Ele já repartiu uma medida de fé que te dá condições de evangelizar. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Mas Ele diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus te deu uma medida.
E quando os apóstolos inquiriram Jesus a respeito da fé, Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, então ele deixou muito claro, o grão de mostarda é pequenininho assim. Se você tiver fé pequena que for, ele queria dizer isso, a tua fé pode ser aparentemente a menor de todas, ou seja, uma medida de fé bem básica. Mas se você tiver essa medida de fé, você vai dizer ao monte e ele vai embora. Então Jesus está dizendo que a medida de fé que você recebeu é suficiente para botar tudo quanto é porcaria do diabo para longe da sua vida, para você viver uma vida de fé e de vitória. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vemos que Paulo disse aos Efésios o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, algumas pessoas confundem e entram numa discussão aqui. Afinal de contas, o que é o dom de Deus? É a graça ou é a fé? Não é verdade? É a graça ou a fé? Né? Ele está dizendo que a salvação vem de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, queridos, na verdade, é que tanto a salvação quanto a fé vem de Deus. Porque ele não disse em outro versículo que Jesus é o autor da fé? Não é verdade? E Deus é o autor da salvação também. Pela graça ele te deu a fé e a salvação. Agora, a salvação só opera mediante a fé. Você entendeu? A fé foi depositada no seu coração e você tem que crer para poder ser salvo. Então não é Deus que empurra a goela abaixo e determina, você já é salvo. É você que decide com a medida da fé que foi depositada no seu coração. Amém? Então tanto a salvação quanto a fé foram dadas no momento do novo nascimento, e isso vem pela graça de Deus. Por isso que eu disse que a graça de Deus deu tudo. Deu a fé, deu a salvação, deu a cura, deu o milagre, tudo isso aí. E aí nós falamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso se encontra lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Amém. Queridos, nós falamos agora há pouco que as coisas que precisam ser reveladas e que foram reveladas, Deus já revelou. Mas existem coisas que são mistérios, que aprove a Deus guardar no seu coração. Nem tudo a gente sabe. O que é básico está escrito na palavra. Tudo aquilo que é necessário para a gente andar em vida, já em fé, receber cura, ser abençoado, ser salvo, está na palavra. Mas existem detalhes que não é da minha conta nem da sua conta, porque somente Deus sabe. Amém, queridos? E aí a gente precisa tratar de algo assim importante aqui. Eu quero falar, antes de entrar nesse ponto aqui, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos a definição de fé. Eu já li isso aqui numa outra pregação, mas vamos lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode pôr aqui, amor, na revista corrigida, que é a que fala do fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós falamos aqui que a fé, essa convicção, ela é o firme fundamento. Por quê? Porque o firme fundamento é a palavra e o firme fundamento é a tua fé também. Amém? Porque é através da medida da fé que Deus derramou no seu coração que você tem condições de se manter firme. Você entendeu? O firme fundamento é a palavra, que é a rocha, que é Jesus, que é a base. Mas a própria fé é um firme fundamento de onde você anda. Só que nós falamos aqui que a fé de Deus ela é baseada na palavra.
Então você só vai poder andar firme baseado na palavra. Por isso que é tão importante você aprender a palavra. Porque aprendendo a palavra, você não está sendo doutrinado por alguém. Aprendendo a palavra, está sendo gerada a fé, que é um dom de Deus no seu coração. E essa fé, ela vai ser importante na sua vida, não só para o agora, mas também para o futuro, para os tempos difíceis que virão. Para manter-se firme, para não se desviar, para estar nos caminhos do Senhor. Mas ele diz aqui que é firme fundamento das coisas que se esperam. Veja, a fé, ela tem uma visão. Aqui no mesmo Hebreus capítulo 11, versículo 27, nós vemos quando ele fala dos heróis da fé, quando ele fala de Moisés, ele diz no versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Lembra que a gente falou de firme fundamento, que é a fé? Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, os fatos que não se veem, o invisível só pode ser visto pela fé. Por isso que é importante a gente se encher de fé, querido. Porque tem situações que somente a palavra de Deus pode mudar. Então você vai ter que ver o invisível através da fé, da sua fé, não é da minha fé. Porque às vezes a gente pensa que, vamos se escorar na fé do pastor, o pastor vai orar e vai acontecer. Não, é baseado na sua fé. É por isso que tudo é possível ao que crê. É muito importante a gente crescer em fé. Então, a visão da fé é essa, ela vê o invisível. E em Marcos 11, no versículo 24, diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Tudo que você pede, você deve crer que já recebeu. Isso é fé. Amém. Quando você crê que já recebeu, algo acontece. O problema da gente é que muitas vezes a gente pede como quem está pensando assim, Deus, coitadinho de mim, misericórdia, eu te peço. Não é assim que funciona, a fé não é assim, não é pelo coitadismo, a fé é crendo. Você pede já crendo que recebeu, porque Deus é o teu Pai, Ele é bom, Ele vai cuidar da sua vida. Quem crê aqui? Tem cuidado da minha vida e da minha família todos esses dias? Toda a minha vida, Deus tem cuidado da minha vida. Até hoje eu estou em pé por causa dele. Por que Ele não vai cuidar da sua também? O problema da gente é que a gente às vezes mede o nosso nível de comunhão com Deus com o sucesso que a gente tem. Esse é o problema. Não vá por aí não, porque tem muita gente que tem sucesso e não tem nada de Deus. Mas então muito mesmo, mas muita gente mesmo, milhões. Sucesso em Deus, querido, é você estar na plenitude da vontade dEle. Eu te digo, sabe o que é sucesso? O diabo tentar lhe matar e ele não conseguir, isso é sucesso. Isso aí é a mão de Deus. O diabo tentar destruir a sua vida e você escapar. Amém? O diabo fazer de tudo para você desistir e você continuar firme, no firme fundamento da palavra, vendo coisas que ninguém vê, e muitas vezes nem você está vendo. Só pode ser visualizado pela fé. Agora, veja bem como o diabo tem raiva desse tipo de mensagem, porque se você perder o foco da fé, você está perdido. Porque o diabo arma uma grande cilada e você fica sem saber o que fazer. Como é que você vai ver o invisível se você não está cheio de fé? Tem momentos, querido, que você tem que ver só pela fé. Porque nada diz que vai dar certo no natural. As pessoas dizem que não vai dar certo. Você pensa mesmo que não vai dar certo. A conta do banco diz que não vai dar certo. A medicina diz que não vai dar certo. Todas as pessoas que conhecem dizem que você não dá para nada e que não vai dar certo. A história da tua vida diz que não vai dar certo. Meu amigo, só quem diz que vai dar certo é a tua fé no que Deus disse. É isso que vai dar. Então você tem que estar cheio da palavra e você tem que estar sendo alimentado de uma palavra forte. Uma palavra que levante você. Senão a coisa fica difícil. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu já disse aqui, a coisa está piorando. Eu já venho dizendo há 15 anos. Pessoal, por mais que haverá um grande avivamento, mas precisamos estar preparados, porque o tempo vai piorar. Eu falei isso há 15 anos, cada vez pior.
É uma hora é doença, é pandemia, outra hora é com todo mundo contra a palavra, outra hora é o povo dizendo o que é certo é errado, o que é errado é certo, o que é certo é errado, trocando tudo, invertendo valores. Outra hora é a gente sendo perseguido, a coisa piorou, você tem que estar firme na palavra para ficar em pé, firme diante das tempestades, e sendo não só uma vida vitoriosa, mas um exemplo para outras pessoas. Tem gente que está precisando da tua ajuda. Ah, mas eu que estou precisando de ajuda. Você não entendeu como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é assim, você crê, Deus abençoa, Deus faz um milagre na sua vida para que você seja um milagre para outras pessoas. É assim que funciona. Você recebe, você dá. Você recebe, você dá. Como disse Paulo, no tocante ao dar e receber. A gente dá e recebe tudo. Não está falando só de finanças, de tudo, de palavra, de abraço, de ajuda, de tudo, queridos. Por isso que quem exerce misericórdia, recebe misericórdia. Mas quem não exerce misericórdia, não recebe misericórdia. Então Deus quer operar um milagre grande, vários milagres na sua vida, para que você seja um milagre para outras pessoas. Mas você precisa entender que só pode ter milagre na sua vida se você andar em fé. Amém? Nós vamos nos aprofundar mais em coisas mais melindrosas aqui, porque o meu papel é ensinar. Um dos exemplos mais maravilhosos que existem é o exemplo de Abraão, por isso que ele é chamado o pai da fé. A gente deve aprender com Abraão, porque ele é o pai da fé. E não é só a fé dos israelitas, é a nossa fé também. Foi através de Abraão que nós fomos abençoados. Porque a promessa que foi feita a Abraão atingia não só o das descendências genéticas dele, mas o da descendência de fé. Somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Você entendeu? Nós recebemos o benefício da graça de Deus através da fé de Abraão. Por isso que ele foi chamado de pai de multidões. Então nós vemos esse exemplo maravilhoso que Paulo cita lá em Romanos capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 ao 21. Pode pôr na revista e atualizada mesmo aqui. Romanos 4, do 17 ao 21, diz assim, olha só. Como está escrito, já começa assim, como está escrito, está na palavra. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu Deus. 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. É a segunda vez que está sendo citado aqui, que estava nas Escrituras. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, então o velho estava cansado. Diga comigo, o velho estava cansado. Diga, ele sentia o cansaço. Então, ele não estava lá. Tem gente que pensa assim, que Abraão era um desses ministros do poder do Espírito Santo, né? Não, se ele fosse assim, ele não levava em conta o seu próprio corpo amortecido. Eu tenho quase certeza que se eu visse Abraão, ele já tinha mais de 100 anos, então ele tem uma cara muito mais velha do que a minha. Né? Então, Abraão devia ser um velho, escorado assim, num bordão, assim, né? Um velho mesmo. Da barbona, com a cara, ainda mais no deserto, levando o sol do deserto, que a gente envelhece mais no sol do deserto. Era um velho, e que sabia que estava cansado. Né? Era um velho cansado, diga, um velho cansado. É o que a Bíblia diz, ele levava em conta o amortecimento do seu próprio corpo. Ele não estava cuspindo, mover do espelho, ele estava velho. Mas ele tinha algo no coração. É muito bom esse exemplo de Abraão, porque tira essa história de dizer que só quem está correndo para um lado para o outro é quem está cheio de fé. Porque o nosso pai da fé era um velho cansado. Tá? Estava no coração dele. Ele estava velho, mas ele pensava assim. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, aqui está o segredo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Olha o 21, estando
plenamente convicto. Diga comigo, plenamente convicto. Plenamente convicto significa cheio de convicção. Essa é a diferença. Tanto faz ser velho como ser novo. A diferença é essa, cheio de convicção. Amém? Firme na fé, no firme fundamento, vendo as coisas que ninguém vê. Quem é que ia ver que um velho cansado de mais de 100 anos ia ter filho? Hã? Ninguém vê isso, querido. Estando plenamente convicto de quê? De que ele era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Agora, outro exemplo, outro ensino para aqui. Não adianta a gente declarar e confessar a fé e crer se algo não está escrito a respeito daquilo. Porque a coisa só funcionou para Abraão porque Deus falou e estava escrito. Então, ele estava plenamente convicto que Deus, que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? E qual foi a promessa de Deus? Que ele ia ter um filho, um descendente. Essa foi a promessa de Deus para ele. E ele sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele levou Isaac lá para o monte. Quando Deus disse, leva o teu filho Isaac para o monte Moriá, e lá me oferece ele em sacrifício. E ele foi indo. E quando o menino disse assim, pai, estou vendo aqui tudo preparado, a faca, graveto, tudo aqui, mas onde é que está o cordeiro? Aí foi que ele disse, o Senhor proverá. Mas o mais lindo é que antes disso ele disse para os empregados dele, eu vou com o rapaz lá para cima e nós dois vamos voltar. Esse estava crendo mesmo, né? Então ele já tinha no coração que mesmo Deus pedindo aquilo, ele ia matar o menino e Deus ia ressuscitar, porque Deus era fiel, ele não tinha prometido? Alguma coisa ia acontecer. Imagina que loucura. Você imagina um velho, bem cheio de cicatriz de velhice, queimado do sol, uma barbona toda cheia de carrapicho assim. Porque no deserto, no meio do mato, com uma barba que não corta, que a promessa era deixar andando, segurando num bordão assim, com 100 anos de idade, mais de 100 anos, e dizendo, eu vou subir e vou voltar. Se você soubesse do que ele estava falando, você ia dizer, esse é louco, pode botar no hospício, porque é um velho louco, enlouqueceu, foi o sol do deserto que enlouqueceu ele, sabe? Quem anda em fé pode parecer louco para os outros, querido. Não se importa se você parece como um louco, porque você está baseado na palavra, e não é ninguém que vai fazer um milagre na sua vida, é Deus que vai operar o milagre pela palavra de Deus. Isso é fé, querido. Isso é fé. Então ele sabia que era poderoso para cumprir o que prometera. Agora eu quero entrar num ponto aqui para tirar algumas dúvidas e deixar a gente bem firme na palavra e não ficar algo no ar. Alguns dias atrás eu falei sobre a necessidade de pedir. Na quinta-feira, uma palavra muito boa da Annelise, ela baseada no livro do Nome de Jesus. Ela falou lá sobre exigir, porque o irmão Reagan fala no livro O Nome de Jesus, que pedir é exigir. Então, eu preciso deixar claro isso, como pastor da igreja, para a gente basear-se e pisar em um terreno seguro, amém? E não numa areia movediça, ok? Seria irresponsabilidade minha se eu não explicasse tudo direitinho o que é que significa isso. Então, olha só, aqui em João capítulo 14, esse é até o texto que o irmão Reagan cita, que se encontra lá em João 14, 13, 14, diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em o meu nome, eu o farei. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é que quando a gente pede a Deus em nome de Jesus, diga, pedir a Deus em nome de Jesus. Ele está falando aqui sobre pedir a Deus em nome de Jesus. Nesse texto, o irmão cita, o irmão Reagan cita, que a palavra pedir significa exigir. Mas no original, no livro no original em inglês, na verdade está escrito a palavra demand, que significa demandar. Então a gente precisa explicar o que é demandar, porque essa realmente é um dos significados da palavra pedir. A palavra pedir no original grego é aitel, que significa pedir, rogar, suplicar, desejar
e requerer. Nesse sentido de requerer é onde entra a exigência. Entendeu? Requerer. Na verdade é demandar. Requerer é demandar. Então seria mais ou menos como o seguinte: quando eu vou até um juiz e alguém me prejudicou, como aconteceu aqui que a Patrícia falou de danos morais, né? Então ela demandou, ela requereu. Então é uma exigência baseada em algo que está na lei, que tem fundamento. Você entendeu? Esse é o sentido de pedir. Mas também precisamos ter muito cuidado. Não estou dizendo que ninguém está errado, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o original grego, que é essa palavra aitel, pedir, rogar, dependendo do contexto, ela pode significar alguma outra coisa. Então, por exemplo, quando você pede a Deus em nome de Jesus, você não pode exigir, porque ninguém pode exigir nada de Deus. Concorda comigo? Então, é um pedido ou um rogo a Deus baseado naquilo que Ele prometeu. Ou seja, é um requerimento. Você vai até um juiz e faz uma petição, requerendo algo segundo a lei, você está entendendo? Mas o próprio irmão Reagan, nesse trecho, ele cita outra coisa também. Ele cita o exemplo de quando Pedro e João estavam na porta formosa e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Então, o que ele fez? Ele fez uma exigência, presta atenção comigo para você entender, exigência baseado na palavra para o diabo, não foi a Deus, amém? Uma exigência ao diabo. Quando a pessoa diz a um demônio, saia em nome de Jesus, você está fazendo uma exigência. Então precisamos entender, olha como isso aqui é muito engraçado. Sabe aquele exemplo em que a mãe de Zebedeu pediu a Jesus um favor, e o que foi que ele pediu? Ela pediu que os filhos dela, na glória, ficassem uma à direita e à esquerda de Jesus. Você lembra dessa história? E os discípulos ficaram tudo revoltados, porque os dois discípulos pediram isso. Você sabe que a palavra no original é a mesma? A mesma de pedir em nome de Jesus. Então, com certeza, a mulher não chegou dizendo: ó, seu Jesus, eu estou exigindo aqui que você deixe meus filhos à direita e à esquerda. Com certeza não foi isso, né? Então, você veja que, dependendo do contexto, a palavra pode significar demandar ou pode significar rogar. Então, quando é algo relacionado aos seus direitos, aquilo que Deus deu a você, você exige ao diabo que ele solte. Saúde. Amém. Agora, depois eu vou falar aqui sobre alguns detalhes, que é muito importante, e que vai explicar para muitas pessoas aqui algumas coisas que parecem não ter resposta. Então, pedir, rogar, suplicar. Demandar, a palavra demandar significa tentar obter através de pedido ou exigência, reivindicar, reclamar. Então, nós exigimos contra o diabo para que os seus direitos, os nossos direitos, se cumpram e que a autoridade do nome de Jesus seja exercida. Por isso que você diz: saia demônio em nome de Jesus. Agora, quem expulsa o demônio? Na verdade é o poder de Deus, não é você. Porque você vai em nome de... Então a sua fé está operando em cima da autoridade que o nome de Jesus tem. Amém? É do mesmo jeito quando a sua fé opera para que você seja curado. É algo que Deus já deu. Então precisamos entender essas nuances, mas tem mais outras coisas. Porém, existem também pedidos a serem feitos. Diga, eu exijo. Diga, eu exijo, mas também eu devo pedir. E não é exigindo, é pedindo. Vamos ver onde é que está isso? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas
petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. Então, existem pedidos ou petições a serem feitas. Você sabia que a palavra petição aqui é a mesma que fala de exigir? Então, com certeza não seria. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas exigências. Seria um tremendo atrevimento, é ou não é? Oh Deus, seja conhecida diante de ti as minhas exigências. Não é assim, queridos. Amém. Pessoas confundem, vão da direita para a esquerda, vão para um extremo ao outro. E é como Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui está falando de pedidos, de petições, não está falando de exigências. Pode até ser um requerimento. Senhor, segundo a tua palavra, aí você diz, que me prometeu isso, eu te peço, baseado na palavra, é uma petição. Está aqui, a Adriana, que é advogada, né? Faz um pedido segundo a lei. Geralmente eu já trabalhei na justiça e é assim. Tendo em vista isso e aquilo outro, requeiro, baseado no artigo tal e tal e tal. É um requerimento. Isso aí pode ser feito diante de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Não é um atrevimento, é um requerimento. Não é uma exigência. Está comigo? Porque aí você vai entender quando é que a fé funciona e quando a fé não funciona. Tem momentos que é para você pedir, você exige, não vai funcionar. Tem momentos que é para você exigir, você pede, não vai funcionar. Amém? Olha só, ele diz mais assim, outra coisa muito importante, 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe qual é a palavra aqui? A mesma. A mesma palavra que é a palavra aitel. Pedir, rogar. Então eu tenho que pedir segundo o que está na palavra. Não é o que me vem na cabeça. Tem que ter base bíblica. Como é que eu vou fazer um requerimento se eu não tenho a lei? Eu tenho que ter a lei, o requerimento. Não devemos exigir que algo seja feito sem termos plena certeza de que aquilo é a vontade de Deus. Em Romanos 8,14, nós vemos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Querido, você tem que entender, e aqui é onde a gente vai entrar nos detalhes. Olha só. Tem coisas que estão claramente na palavra, mas tem coisas que você não tem como saber. Por isso você precisa ser guiado pelo Espírito, amém? Até na oração. Você entendeu? Intercessão por alguém, por exemplo. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E olha só, lá em João capítulo 15, versículo 16, um outro versículo em que Jesus fala a mesma palavra. Não foste vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, mais uma palavra que citando a mesma palavra, melhor dizendo. Mas é por isso que tem algo maravilhoso que também a graça de Deus derramou sobre nós, que é oração em línguas. Amém? Quem pode dizer amém? É por isso que lá em Judas diz que a nossa fé é edificada quando oramos no Espírito. Por que a nossa fé é edificada? Porque tem coisas que a gente pensa que pode orar em fé e as coisas não acontecem. E a gente só vai saber se pode, se não pode, se é da vontade de Deus, se não é, quando a gente ora no Espírito. Isso vai fortalecer a nossa fé, porque vai cumprir aquilo que foi determinado. Vocês estão comigo? Olha só, Romanos 8, do 26 ao 27, olha assim, aqui explica tudo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha só o que diz, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Coloca aí na revista e corrigida, para a gente ler o capítulo 26. Olha que interessante, versículo 26, aliás. Olha só, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. E por que, pastor? Nem sempre eu sei o que é que eu tenho que pedir. Vou dar um exemplo para você aqui. Você pede para que uma pessoa seja curada, e a pessoa não quer ser curada. Você pede para a pessoa permanecer aqui, e a pessoa quer ir para a glória. Não é a sua vontade, nem a sua fé que vai prevalecer sobre a vontade de Deus e a vontade da pessoa. Não sabemos pedir, ou declarar, ou confessar, ou andar em fé em algo que a gente pensa que é a vontade de Deus, mas tudo que está relacionado com outras pessoas, nós precisamos orar no Espírito. Porque eu não sei. Há casos, querido, de pessoas que ficam entubadas ou numa máquina, ligada na máquina, meses em coma, porque o povo está orando, prendendo a pessoa, usando a sua fé para manter a pessoa ali. Então, como é que se resolve isso? Orando no Espírito, porque nós não sabemos orar ou pedir o que devemos pedir. A pessoa está querendo ir embora, e o povo está todo mundo orando para que a pessoa fique. Você entendeu? Porque isso tem a ver com o livre-arbítrio de outras pessoas. O que tem a ver com o livre-arbítrio de outras pessoas são coisas que só Deus e a pessoa conhecem. Então a única forma de eu orar corretamente é o quê? Orar no Espírito, para saber, para que o Espírito interceda da forma correta e venha no meu coração a direção do que eu devo dizer. Vocês estão entendendo? Então, qual é o segredo para andar uma vida de fé? Encher-se da palavra, meditar e orar em todo o tempo no Espírito. As tuas orações têm que ser guiadas pelo Espírito. Não é orar só porque, vamos anotar aqui no papel todos os pedidos de oração. As orações devem ser guiadas pelo Espírito. Isso é viver uma fé produtiva, uma fé real. Diga, a minha fé, diga, a medida da fé que Deus derramou no meu coração é poderosa. Diga, é real. Diga, funciona. Vocês entenderam? Deu para entender essa diferença entre pedir e exigir? Tudo depende. Quer ver uns exemplos de pedir que está na Bíblia, no Novo Testamento? Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 8, fala sobre pedir sabedoria. Não é exigir, eu poderia muito bem chegar e dizer, eu exijo os meus direitos, porque eu sou um homem sábio e tal. Não, a Bíblia diz que sabedoria é algo que deve ser pedido a Deus. Aqui no capítulo 1, versículo 5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas olha o que ele diz aqui, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse crente, porque ele está falando para crente aqui, não suponha esse homem, essa pessoa da igreja, que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Pessoa, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, se você for inconstante, dificilmente você vai ter as coisas de Deus na sua vida. Uma hora está na igreja, outra hora está fora. Uma hora está cheio do Espírito, outra hora não está. Diga, eu não quero ser inconstante. Em nome de Jesus. Fé é uma vida de constância, de firmeza. Amém. Temos que ser firmes. Firme fundamento da fé. Vendo as coisas que no natural não se vê. Olha outro pedido aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Paulo diz assim, fazendo sempre, ele falando dele mesmo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Aqui essa palavra súplica é uma outra palavra no grego que significa pedido ou rogo insistente. Ora,
se Paulo pedia e rogava pelas vidas das pessoas, essa intercessão tem a ver com pedidos e não com exigências, amém? Outra coisa, ele fala pelas vidas das pessoas, foi o que eu citei, pelas autoridades. Então, em 1 Timóteo 2:1, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de pedidos, de rogos, de intercessão, de orações, ações de graça em favor de todos os homens. Aí ele continua falando sobre as autoridades. Então existem pedidos. Você veja que interessante que todas essas súplicas aqui, com exceção da sabedoria, tem a ver com outras pessoas. Então nem sempre a gente tem que exigir, principalmente quando está falando sobre coisas que é relacionado com outras pessoas. Bom, se eu for orar por alguém, a mãezinha vem aqui, meus filhos estão perdidos, estão nas drogas. Vamos orar por eles, eu quero que o senhor ore por eles. Qual é a oração? Eu não tenho como exigir que essa pessoa seja salva. O que é que eu tenho como exigir e devo exigir? Que os demônios que estão perturbando a vida deles se afastem da vida deles. Isso sim. Porque muitas pessoas não se convertem porque tem demônio perturbando a mente da pessoa. Muitos filhos são rebeldes na casa do pai porque tem demônios perturbando a vida deles. Então é dever do pai, da mãe, ficar intercedendo por essas vidas. E a primeira coisa que tem que fazer é exigir sim que esses demônios saiam da vida deles. Em nome de Jesus, clamar o sangue de Jesus sobre eles. Declarar que eles serão salvos, que eles vão ter oportunidade de receber a salvação. Vocês entenderam? Isso sim, não é pedir. Você não pede, pai, vou pedir para salvar meu filho. É claro que Deus já liberou salvação para a vida deles. Não, aí é uma exigência. E não é para Deus, é para o diabo. Sai, demônio, da vida dos meus filhos. Sai em nome de Jesus, de mentira, de engano. Vocês estão comigo? Então, esses são exemplos de pedidos. Então, a fé vai operar quando a gente entende o terreno da palavra, aonde a gente está caminhando, porque é através dessa palavra que vai ser gerada uma fé pura, uma fé sem mistura, uma fé legítima. E outra coisa, às vezes você precisa andar em fé, não é só para que milagres aconteçam, mas que você permaneça ali, firme, porque os demônios vêm dizendo besteira para você se desanimar. É verdade ou não é? Alguém já passou por isso? Para você desanimar. Então a única forma de você manter-se firme é ficar firme nas promessas do Senhor, firme na palavra. E eu te digo, olha, eu não sei que tipo de pressão você já passou ou está passando, se é financeira, se é no terreno da saúde ou em qualquer outra área. O que eu sei é que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se você continuar firme na palavra, intercedendo pelos seus, pela sua família, orando por você mesmo, ficando firme, convicto no firme fundamento da tua própria fé e da palavra, eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus que me sustentou a mim e a minha família até hoje, é o mesmo Deus que irá sustentar você e a sua família, é o mesmo Deus que vai fazer um milagre e vai operar, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. A Bíblia diz lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, querido. O que muda somos nós, a nossa concepção do que é certo, do que é errado, a nossa cultura muda, mas a palavra de Deus não muda, e Jesus não muda, e a fé continua sendo a mesma. Se nós andarmos nos mesmos passos de Abraão, eu te digo, coisas grandes vão acontecer. Coisas grandes. Deixa eu dizer uma coisa, a última coisa para finalizar. Você tem que aprender a superar o desprezo, a perturbação de outras pessoas, a perseguição, a opinião de outras pessoas. Você tem que superar isso. E eu te digo, a única forma de você superar é se fortalecendo na fé. Se Abraão, que era um velho, lá no deserto, conseguiu manter-se firme, você tem uma medida da fé suficiente para manter-se firme e chegar até o fim. É por isso que maravilhosamente lá em Hebreus capítulo 12, naquele primeiro versículo que a gente leu,
Ali não diz só que Jesus é o autor, diz que ele é o consumador da tua fé. Ou seja, Jesus pegou na tua mão, desde o dia que você nasceu de novo, e está andando com você. E às vezes você tropeça, e ele diz, eu estou aqui, e ele vai continuar com você até o último dia. Por isso que ele prometeu, eu não vou te abandonar, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa de Jesus, ele está conosco, ele está comigo, está com você, ele está aqui no nosso meio. Essa é a verdade, não são palavras ditas à toa, é a própria palavra de Deus que gerou tudo. Essa é a verdade, e é Jesus que está falando para você. Você tem que manter-se firme na fé, mantenha-se firme nas promessas, medite na palavra, pratique a palavra, aí os tempos de refrigério vão nascer e brotar na sua vida. Não põe desculpas, não negocia, amém? Não negocia, a tua fé tem que ser total e restrita, a tua fé não pode ser misturada, a tua fé não pode ser condicional. Se acontecer isso, se eu ver aquilo é de Deus, isso aí já está fadado ao fracasso. Você tem que confiar que vai acontecer, de todo jeito. Se Deus prometeu, e você é filho ou filha de Deus, vai acontecer. É impossível que Deus minta, porque Deus não mente, homem mente, mas Deus não mente. O que Ele prometeu vai acontecer. Se está a promessa na palavra, se é verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É igualzinho como Abraão disse para os empregados dele. Nós vamos aqui, eu e meu rapaz, nós vamos subir e depois nós vamos voltar. Sabe, a gente às vezes está no barco dessa vida e tem umas tormentas que parece que vai afundar. Mas eu quero dizer para você, Jesus que começou, quando saiu do porto, Ele está com você até chegar do outro lado. Não vai afundar. Não vai afundar. Vai chegar do outro lado. No final, quando você chegar no final da sua vida, você diz, rapaz, a gente passou por algumas, né? Mas estamos aqui todo mundo em pé, vivo, saudável, junto. E vocês que são pais, transmitam isso para os seus filhos. Seus filhos precisam encontrar em você segurança. Não fica falando tolices que vai prejudicar a vida dos seus filhos. Tem coisas que você suporta que seus filhos não suportam. Se você chegar para os seus filhos e começar a falar, que a irmãzinha é muito chata, ou que o irmãozinho ali diz que é crente, mas não é. Se você falar isso para seus filhos e eles ouvirem, ou falar com a sua esposa, ou com o seu esposo, e eles ouvirem, você está estragando o futuro dos seus filhos. Eles não têm condição de ouvir isso, não. Toma cuidado da tua família. Protege a tua família. Amém? Toma cuidado com o que sai da tua boca. Saia somente uma palavra que produz vida. Põe um guarda na tua boca, como diz lá o Provérbios. Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um anjo, para eu não falar o que não devo. Eu falar somente a palavra. Foi abençoado? Espero que você tenha recebido e pratique essas verdades, essa palavra. Com certeza, querida, se você praticar essa palavra, vai realmente operar frutos na sua vida.